Nós ouvimos algumas vezes sobre os pais da igreja. Ouvimos esse termo, pais da igreja. Mas quem são os pais da igreja? Né? Qual a função, qual a história, o legado? O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente? Perfeito. Essa pergunta é não só muito boa, mas muito pertinente para os nossos dias. Para que eu possa responder essa pergunta, né, de uma maneira satisfatória, obviamente a gente não vai esgotar o assunto, porque é um assunto muito amplo, mas para que nós possamos entender quem são os pais da igreja e, consequentemente, a sua importância, é interessante a gente resgatar um conceito que o Jairo falou aqui, que é o conceito da ortodoxia. Então, o que é ortodoxia? Muitas vezes a gente interpreta essa palavra, né, no seu literal, como doutrina correta. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, ele faz um uso do termo doxa diferente do conceito que os gregos utilizavam, que era, na verdade, o conceito que Platão usou na sua República, quando ele dividiu o conhecimento entre doxa e o episteme. O episteme, né? Então, o episteme é o conhecimento filosófico e o doxa é a sua opinião. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, logicamente que ele estava falando ali para igrejas na Ásia e igrejas na Grécia, que eram subjugadas, né, que eram dominadas ali pelo Império Romano de cultura grega. Então ele fez uma espécie de reforma, uma espécie de mudança desse termo doxa. Então qual que é o termo que o apóstolo Paulo usa ali? Qual o conceito que o apóstolo Paulo usa? Ele usa o conceito de glória. Então a ortodoxia não é somente a doutrina correta, mas é a forma correta de dar glória a Deus. Esse é um conceito muito difundido pelo professor Ricardo Quadros Gouveia, e ele difunde isso de uma maneira muito profunda, assim. E esse conceito, na verdade, é o conceito que a doutrina apostólica usava, que é o conceito da ortodoxia, ou seja, a forma correta de glorificar a Deus. Então, o zelo pela doutrina não é somente por um saudosismo, mas é pelo desejo de ser, na verdade, um adorador, de ser um devoto. Então, existe uma forma correta de glorificar a Deus. E os pais entram nisso. Então, quem são os pais? Os pais foram aqueles que vieram depois dos apóstolos. Então, os apóstolos foram morrendo, né? A maioria ali morreu de maneira martirizada, foram mártires, exceto João, que foi martirizado, mas não perdeu a vida no martírio, mas ele faleceu depois na cidade de Éfeso, em plena velhice. Mas então, na liderança das igrejas, os apóstolos foram morrendo e foram substituídos pelos seus discípulos mais próximos, que eram os pais. Se a gente pega, por exemplo, Policarpo de Esmirna, que é um pai ali do 2º século, que é chamado um dos pré-nicenos ali, ele, na verdade, foi discípulo direto de João. Então, os pais são, na verdade, aqueles que vieram depois dos apóstolos. Porque quando a gente estuda história da igreja, e eu tenho a felicidade, né, de lecionar história da igreja lá no INRET, né, que é o Seminário Teológico da Metodista Renovada, onde eu faço parte, onde eu congrego. Então, quando a gente estuda a história da igreja, nós vemos o ministério de Cristo. Depois do ministério de Cristo, nós temos a era apostólica. E aí, depois da era apostólica, nós temos a chamada era dos pais, que é também chamada de patrística, que vai do século II até o século VIII. Porque no século VIII, depois, nós temos o surgimento do Império Carolíngio e aí a inauguração do período escolástico. Então, os pais são esses, são os cristãos, os bispos, que vieram depois, né, dos apóstolos. E é importante dizer isso porque, por conta da proximidade, existe uma continuação muito forte. Então, assim, para que a gente possa realmente conhecer essa ortodoxia cristã, a gente precisa conhecer os pais, porque os pais foram aqueles que preservaram, né, de fato, a ortodoxia. Mas lógico aqui que depois a gente vai falar em outras perguntas, mas os pais foram esses. São aqueles que vieram depois dos apóstolos.